Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Paz e graça a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? E queridos, antes de nós irmos ao nosso assunto de hoje, deixe aí o seu like, porque ele vai ajudar em muito para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre o chamado de Guilherme Miller e falamos sobre a mensagem da breve volta de Jesus começar a se espalhar tanto ali no continente americano como no continente europeu. E hoje nós vamos continuar com esse maravilhoso assunto que, na verdade, todo adventista do sétimo dia deveria entender profundamente. Veja, embora Satanás e os seus agentes estivessem então se impondo para impedir o avanço da mensagem do advento, por toda parte podia-se ouvir o penetrante testemunho que advertia os pecadores a fugirem da ira vindoura de Deus, tanto aqueles que eram abertamente mundanos, como aqueles que professavam serem crentes, mas que os seus corações estavam longe de Jesus. E semelhante ao corajoso João Batista, meus amigos, que foi então o precursor de Jesus, os pregadores da mensagem do advento também colocavam um machado junto à raiz da árvore e eles insistiam com todos para que produzissem frutos dignos de arrependimento. E meus queridos, aqueles fervorosos apelos de homens e de mulheres consagrados ao Senhor e a pregação da verdade presente estavam em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam nos púlpitos populares, como era de se esperar, por onde a mensagem da breve volta de Jesus fosse apresentada, havia uma tremenda comoção entre todos. E será que Deus estava munido de pregadores extremamente eloquentes e aprofundados em toda a teologia daquela época? Bom, embora houvessem sim alguns homens de grande intelecto e eloquência, a verdade é que o testemunho direto das Escrituras era apresentado da forma mais simples possível, mas pelo fato de que esse testemunho era levado ao íntimo do coração das pessoas através do Espírito Santo, isso comunicava um peso de convicção que apenas poucos naquela época eram capazes de resistir. E diante de uma apresentação tão profunda e nunca vista da verdade, muitos cristãos eram despertados da falsa segurança que os seus líderes até então tinham apresentado para suas congregações, e agora a membresia da igreja podia ver a apostasia, o mundanismo, a incredulidade e também o orgulho e o egoísmo que tinha tomado conta tanto dos mundanos como dos crentes da época. Bom, felizmente, muitos acabaram buscando a Deus com verdadeiro arrependimento e verdadeira humilhação, de maneira que as afeições que eles tinham por tanto tempo dedicado às coisas deste mundo passaram a colocá-las nos tesouros celestiais. E o Espírito Santo repousou sobre aqueles fiéis de tal maneira que eles também se uniram aos pregadores para fazer soar aquele importantíssimo clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E queridos, semelhante ao que tinha acontecido lá no dia do Pentecoste, muitos e muitos que iam ouvindo essa mensagem em prantos acabaram perguntando: o que eu devo fazer para me salvar? Bom, o relato inspirado nos conta que pessoas que tinham a vida marcada pela desonestidade passaram então a estar ansiosas por restituir tudo aquilo que haviam adquirido de forma desleal
assim como aconteceu com Zaqueu, o cobrador de impostos que foi salvo por Jesus. E semelhante a André e também os primeiros discípulos, todos aqueles que iam encontrando paz em Cristo imediatamente passavam a levar essa boa nova a outros para que também pudessem participar da bênção. E como está escrito, o coração dos pais se convertia aos filhos e o coração dos filhos se convertia aos pais. Frequentemente se ouvia a voz de fervorosa intercessão. Por toda parte havia almas em profunda angústia lutando com Deus. Muitos passavam em oração a noite toda para obter a certeza de que seus pecados estavam perdoados ou pela conversão dos parentes e vizinhos. Queridos, se hoje o povo de Deus olhasse para esse exemplo desses primeiros adventistas e buscassem essa experiência de ser oportuno na oração e nas petições diante do trono da graça, com certeza nós estaríamos em uma experiência espiritual infinitamente mais rica do que a que temos agora. Mas, infelizmente, hoje existe pouquíssima oração entre o povo de Deus, e sendo que pouca oração é igual a pouca fé, por conta disso, também deixamos de receber muitos dos dons que Deus para nós deseja conceder livre e abundantemente, mas por conta da nossa incredulidade, não nos é concedido. Bom, mas voltando para a nossa história, aquele grande reavivamento, que podia até mesmo ser comparado com o reavivamento que existiu na igreja logo após o dia de Pentecostes, todas as classes da sociedade vinham às reuniões em que os adventistas mileritas estavam pregando. Ricos e pobres, grandes e humildes, todos estavam naquelas reuniões ansiosos para quê? Para ouvir por si mesmos a doutrina poderosa e empolgante do segundo advento de Jesus. Embora muitos dos que estavam ali eram parecidos ali aos fariseus que iam até Jesus somente para tentar cortar o raciocínio dele ou para pegar ele em alguma palavra, a verdade é que o Senhor detinha o espírito de oposição dessas pessoas para que então a mensagem pudesse ser explicada com toda a clareza. Ainda que algumas vezes o pregador escolhido não era o mais eloquente, o Espírito Santo dava um poder especial a ele, de maneira que todos podiam sentir a presença de Deus e a presença dos anjos naquelas assembleias, e muitos eram diariamente acrescentados aos adventistas. Depois de serem apresentadas com toda a clareza as evidências de que a segunda vinda de Jesus estava muito próxima, as multidões ficavam por fim pensativas e em silêncio, e até mesmo aqueles que tinham ido assistir às palestras com a finalidade de debochar do pregador, esses também ficavam chocados e não conseguiam negar que a palavra apresentada tinha sido de ordem divina. O céu e a terra pareciam aproximar-se um do outro. O poder de Deus se fazia sentir em velhos e jovens e nos de meia idade. Os homens procuravam seus lares com louvores nos lábios, ressoando o som festivo no ar silencioso da noite. Ah, meus queridos, que momento tremendo da história do grande conflito foi aquele! Mas, como nem tudo é rosas, no próximo e último vídeo que fala sobre a primeira mensagem angelical no período de 1840 a 1844, nós vamos conferir um baita estrago que os infiéis atalaias causaram depois de rejeitarem a mensagem quando essa foi proclamada no poder do Espírito Santo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo e ative aí o sininho de todas as notificações para não perder esse próximo encontro que vai ser maravilhoso. E é claro, meus queridos, não sejam egoístas, mas compartilhem o link dessa mensagem com seus contatos lá no WhatsApp e também no Instagram e sejam assim uma bênção para os seus irmãos da fé. Ok? Então,
Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.